Meus irmãos, esta parte do culto é a parte da exposição bíblica, preparando o nosso coração para ouvir da parte de Deus a sua palavra e posteriormente a ministração da ceia do Senhor. Então, para este momento, eu gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor ou acompanhar a transmissão, a projeção, do texto em Efésios capítulo 6. Eu hoje estou chegando ao final da exposição desta carta, meus irmãos, que já estou aqui há um tempo com a igreja. Hoje eu vou concluir, se assim o Senhor Deus nos permitir, os escritos do apóstolo Paulo sobre a vida da igreja. Quem tem nos acompanhado aqui viu quantas lições nós já tiramos desta belíssima carta, meus irmãos. E hoje eu vou concluí-la. Efésios capítulo 6, de 14 a 20. Na verdade, eu gostaria de ir até o 24, porque como eu vou concluir, eu vou chegar até as saudações finais aqui e a bênção que o apóstolo Paulo profere sobre a vida da igreja. Então, será dos versículos 14 a 24. Semana passada nós fizemos aqui uma breve exposição dos versículos 10 a 13. Então eu não vou ler novamente, já está gravado aí no canal da igreja, no nosso canal. Então hoje eu vou seguir aí a continuação do texto, a partir do versículo 14 até o final. E, meus irmãos, sempre é um momento de aprendizado da palavra de Deus. Talvez o Senhor Deus te trouxe hoje aqui para você ouvir da parte dele instruções para, quem sabe, ser liberto, livre de alguma coisa que você será identificado aqui. Essa palavra que eu vou ler aqui não fui eu que escrevi, nem foi a Igreja Presbiteriana do Brasil, nem a Central de Betim. É palavra do nosso Deus, está registrado aqui, entendemos que é a palavra viva e eficaz do Senhor Deus. Então atente, por gentileza, para o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isto que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui a palavra do Senhor Deus, e Paulo conclui a carta dele. Meus irmãos, nós temos dito no finalzinho desta carta que o apóstolo Paulo está apresentando aqui pelos seus escritos o que é a igreja. Diferentemente do entendimento moderno, que igreja é apenas um amontoado de pessoas que se reúnem num dia exclusivo para cantar louvores, para receber bênção e depois ir embora para casa e viver a vida como se Deus não existisse, o apóstolo Paulo já deixou bem claro aqui que a igreja é de Deus
e esta igreja é composta por pessoas em todos os lugares na face da terra. Esta carta foi escrita para irmãos que congregavam na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Esta carta foi escrita para ser circulada na Ásia Menor em outras cidades, e não só na Ásia Menor, mas atravessou oceanos, épocas, e chegou até as nossas mãos. Então nós pegamos esta carta como orientação da parte de Deus pelo apóstolo Paulo para a nossa vida aqui como igreja. E o que é igreja, meus irmãos? Igreja não é apenas um amontoado de pessoas para exercer a sua vida espiritual. Nós somos pessoas que fomos chamados para compor um grande exército. Na liturgia aqui nós falamos deste Senhor dos exércitos que é o Rei da Glória. Então a igreja é um exército no campo de batalha, e cada um de nós é chamado a estar pronto para resistir aos ataques de um inimigo feroz, que é Satanás. Paulo não poupa aqui palavras para alertar a igreja. Ele quer deixar bem claro que nós como igreja não podemos baixar a guarda, pensar que nós vivemos uma redoma de vidro e que nada pode nos atingir. Ele diz que como um bom soldado num exército, nós precisamos estar preparados para resistir ataques. E é dessa forma, meus irmãos, que devemos entender a vida cristã. A vida cristã é luta todos os dias contra o inimigo invisível. É uma luta contra os espíritos malignos que dominam este mundo tenebroso. Já vimos aqui no sermão passado. Vocês devem lembrar que o sermão passado foi um alerta para a igreja, convocando a igreja ou lembrando a igreja que a igreja foi convocada para esta batalha ou para este combate. É assim que nós entendemos, meus irmãos, a nossa vida como cristãos. Hoje eu quero ver com vocês os detalhes do equipamento para este combate. Já que fomos convocados como bons soldados de Cristo, precisamos do equipamento, do armamento para enfrentar este inimigo. Estamos numa luta constante, e a nossa luta não é contra carne e sangue, falamos isso semana passada. Meus irmãos, eu preciso dizer também de cara aqui para vocês, porque talvez é um assunto que não é muito falado nas igrejas, porque hoje é pregado um evangelho muito, como é que eu vou dizer isso? Que tudo vai dar certo na sua vida, que você não precisa se preocupar, é só você seguir algumas regrinhas que as coisas irão acontecer. Eu sei que existem, meus irmãos, regras a serem obedecidas e existem bênçãos da parte de Deus para a nossa vida. Mas esse assunto aqui é tão sério que eu preciso dizer que como igreja nós temos alguém que é por nós. Por isso nós temos a garantia de se armar e resistir esse forte inimigo. O maligno não pode mesmo tocar o cristão. O apóstolo João, quando escreveu a sua primeira carta, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo disse assim sobre o dever de viver santo na presença do Senhor Deus. 1 João 5,18. Sabemos, e sabemos mesmo, que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não é que ele não peca, ele não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Quem é o maligno aqui? Está com letra maiúscula ali. Então o crente ele tem uma proteção invisível da parte de Deus para que este inimigo invisível não toque o crente. Ele só pode tocar no crente se Deus tiver algum propósito. E aí esse é um outro mistério, como aconteceu com Jó. O diabo não é
um ser que tem um poder igual de Deus, e nesta luta espiritual entre Deus e o diabo, o Senhor Deus está de pé de igualdade com Satanás. Não, meus irmãos, o diabo é um ser criado, o maligno é um ser controlado por aquele que é o Senhor dos exércitos, e ele só vai fazer o que está dentro dos propósitos do Senhor Deus. Ele está nas mãos do Senhor Deus. Por isso, igreja, você pode resistir às astutas ciladas do diabo. Vocês querem um exemplo disto? Imagina comigo um jovem viciado em drogas, que hoje parece que isso cada vez mais está virando moda no meio da juventude antenada, tecnologicamente falando. Imagina um jovem viciado em droga. Ele usa a droga porque o amigo, entre aspas, amigo, falou que é legal. Ele vai curtir aquele tempo. Se você fizer uma pesquisa nos Estados Unidos, saiu uma pesquisa de especialistas dizendo que homens e mulheres que usam especialmente a maconha sofrem de esquizofrenia, 40%. Nos adolescentes isso tem crescido cada vez mais, aguça isso na vida dos adolescentes. Então é uma pesquisa muito séria. Mas uma pessoa vem e te diz assim: não é bem assim não. Você não vai ficar esquizofrênico nada. Você vai ficar legal. E aí então você aceita o convite e começa a usar drogas. A culpa toda não é do seu amigo que te ofereceu a droga. A culpa é sua também, porque você aceitou. Poderia ter dito não. Eu lamento dizer que na nossa nação, a mais alta corte da nossa nação teve o desprazer de achar um tempo para discutir a liberação de uma dosagem limite do uso da maconha na nossa nação. Esta é a nação que nós estamos inseridos como cristãos, meus irmãos, dando legalidade para aquilo que causa a esquizofrenia na vida dos nossos adolescentes e jovens. Alguém já disse, eu fui fazer essa pesquisa, que o uso da cocaína na mente de uma pessoa é tão devastador que faz com que a pessoa, com que tudo que ela constrói na vida seja destruído. Destrói o império de uma pessoa, ela torra tudo que ela tem nesta droga. E alguém disse que a maconha é o contrário. Talvez eu estou falando aqui, jovens que são assediados com isso, talvez eu estou falando, a mensagem está sendo gravada, talvez jovens cristãos que são assediados por isso, talvez filhos de crentes. A maconha não deixa a pessoa construir um império. A cocaína destrói o império da pessoa, ela perde tudo, se deixar. E a maconha não deixa ela construir, porque a pessoa fica lerda, ela fica procrastinando. Ah não, amanhã, depois, deixa eu viver, deixa eu curtir. E aí não consegue construir nada na vida. O diabo é assim, meus irmãos. É aquele ser maligno que só fica te oferecendo o que não presta. Cabe a você resistir, aceitar ou não. Por que é que eu digo isso? Porque tem gente que diz assim: ah, pastor, foi difícil. Sabe por que eu traí a minha esposa? Pastor, isso foi obra do diabo. O diabo me tomou de uma maneira que eu não resisti. Não, foi você que quis. Ele apenas te assediou, te mostrou o caminho e você foi lá e caiu. Eu não estou aqui, meus irmãos, querendo ser advogado do diabo, não me entendam mal. O que eu estou dizendo é que todos nós somos seres responsáveis por aquilo que nós fazemos. Por isso Paulo escreve desta maneira: vocês precisam se armar, se revestir para suportar os ataques de um inimigo feroz que quer te destruir, que quer acabar com você e com a sua família. Então vamos para o nosso texto, o texto nosso de hoje, meus irmãos. O equipamento que precisamos para esta batalha. Talvez você já me ouviu nessa introdução, dizendo: então eu preciso urgentemente deste equipamento
para que eu não seja seduzido por este ser maligno que quer destruir a minha vida. Então vamos lá para o versículo de número 14, olha aí comigo, Efésios 6, 14, apenas o início. Ele diz assim: estai, pois, firmes. Primeira coisa que ele disse depois da necessidade que você precisa se revestir desta armadura de Deus, é que você precisa estar firme. Firme significa que você tem que estar inabalável, não é isso que ele disse no versículo 13? Olha aí o versículo 13, que foi o encerramento do sermão semana passada. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. E aí no versículo 14 ele diz: estai, pois, firmes. Então, com esse revestimento, você não baixa a guarda, você fica firme. E aí ele começa então a apresentar o equipamento para você estar firme. E ele diz aí: cingindo-vos com a verdade. Cingir aqui é você se valer de algo que te prende na cintura, um cinturão, e é um símbolo, meus irmãos. Ele diz que você tem que ter um cinturão da verdade. Por que o cinturão da verdade? Porque a nossa luta é contra um ser que é mentiroso, aliás, ele é o pai da mentira. Então vocês têm que estar cingido com a verdade, porque senão ele te engana. Ele é um mentiroso, ele é um falseador, ele vem com meias verdades para cima de você. E como eu disse no sermão passado, toda meia verdade é uma mentira inteira. Aliás, foi o Senhor Jesus que disse isso, saiu da boca do Senhor Jesus, quando os judeus, questionando a autoridade do Senhor Jesus, e dizendo que eles eram os verdadeiros filhos de Abraão, o Senhor Jesus disse: vocês são filhos do diabo. Foi o Senhor Jesus que disse. João capítulo 8, versículo 44, deixa eu ler esse texto para vocês. Diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Meus irmãos, que coisa horrível isso daqui. Alguém que é do diabo, é filho do diabo e quer satisfazer os desejos do diabo. Quais são os desejos do diabo, meus irmãos? É falar mentira, é não viver na verdade. E aí o texto continua: ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso, filho que está me ouvindo aqui, seja você criança, a idade que for, não fale mentira, porque toda vez que você falar mentira, você está dando legalidade a um ser que é maligno, você está tendo uma paternidade que não é o Deus Todo-Poderoso na sua vida. Então, meus irmãos, por mais que seja difícil falar a verdade, às vezes dói falar a verdade, mas a verdade tem que ser falada com toda clareza, com amor. Por quê? Porque uma hora a máscara da mentira um dia cai, e quando cai, envergonha. A verdade, meus irmãos, é a força integrante na vida de um crente vitorioso. Eu tenho que ser verdadeiro, primeiro para com o meu Deus e depois para com o meu próximo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, na segunda carta, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Foi o Senhor Jesus que disse: eu sou o caminho, eu sou a vida e eu sou a verdade. A verdade, artigo bem definido. Então nós não estamos falando aqui de um conceito, nós estamos falando de uma pessoa. Então quando Paulo diz: olha, vocês devem estar firmes, cingidos com a verdade, ele está falando: vocês têm que morrer para vocês e deixar Cristo viver na vida de vocês, que é a verdade. Este é um dos equipamentos para você enfrentar um inimigo que é mentiroso e o pai da mentira. O cinturão, semana passada eu falei aqui sobre a vestimenta de um soldado, que está sendo descrito aqui por Paulo. O cinturão é aquilo que segurava a espada. Muito interessante essa figura.
Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: a não ser que você pratique bem esta verdade, você não pode usar a espada, que é a palavra da verdade. Prestar atenção, meus irmãos. Por isso é que de vez em quando o crente é sucumbido pelas ciladas do diabo. Porque às vezes você até quer usar a verdade, mas você não está cingido da verdade. E aí o diabo, que é um teólogo, quanto mais e conhece demais teologia, ele só não vive porque ele é mentiroso. Ele sabe quando o crente está falseando a verdade, quando o crente não está falando a verdade. Meus irmãos, ele sabe disso. Nunca subestime. Por isso Paulo fala desta maneira: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Mas ainda no versículo 14, voltando para Efésios capítulo 6, versículo 14, ele diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com toda a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Cingindo-vos, um estado contínuo, e agora vestindo-vos da couraça da justiça. E aqui é um outro símbolo, meus irmãos, que o apóstolo Paulo usa. Esse aqui é um símbolo da justiça que o cristão tem em Cristo. 1 Coríntios, na verdade 2 Coríntios, eu estou me valendo dos escritos do apóstolo Paulo, porque ele mesmo explica ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, ele já havia dito assim, 5:21, 2 Coríntios: aquele que não conheceu o pecado, falando de Cristo, Deus, falando do Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então quando ele diz, vocês devem se vestir, ou vestindo esta justiça, ele está novamente, parece redundante, você se revestir de Cristo. Cristo na sua vida, o único que pode sucumbir este inimigo que vem contra você. Então ele está descrevendo aqui não uma armadura física, não um compêndio de um sistema, ele está descrevendo uma pessoa que deve revestir a vida da igreja, que é o próprio Senhor Jesus. A figura da couraça, meus irmãos, representa a vida santa do cristão, a vida reta que devemos ter diante de Deus. O diabo não pode acusar alguém que veste a couraça da justiça. Ele até tenta, ele é acusador quanto mais, mas já nenhuma acusação há para aqueles que estão revestidos ou vestidos da couraça da justiça. Versículo 15, vamos lá para concluir esse texto aqui. Efésios 6,15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Meus irmãos, se nós queremos ficar firmes e de pé na luta, precisamos deste calçado. Estar calçados com o evangelho de Deus, que nos dá paz com Deus e paz uns com os outros. Isaías 52, versículo 7, o profeta Isaías anunciando a vinda do Messias e a missão da igreja quando ele chegasse, disse assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Por que os pés? Quem anuncia é a boca, mas é um evangelho de movimento, que você tem que ir e fazer discípulo, e pregar e anunciar esse evangelho. Então os pés daqueles que vão, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, e que diz que o teu Deus reina. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Prestar atenção, meus irmãos, este evangelho é um evangelho da paz, não é um evangelho da confusão. Esse que é o príncipe da paz, que nos chama para sermos pacificadores, porque bem-aventurados pacificadores. Então aqui está um outro equipamento. Você precisa de cingir com a verdade,
vestir a couraça da justiça e calçar os pés com o evangelho da preparação do evangelho da paz. E no versículo 16, Paulo diz assim, Efésios 6,16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos de fogo? Que isso, meus irmãos? Por isso que de vez em quando você vê uma pessoa perturbada, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que é domada ou tomada por uma perturbação mental e no coração. E às vezes a gente fica pensando assim, aí tem até um diagnóstico médico, eu entendo isso. Mas não vamos fechar os olhos que existe um ser maligno que quer lançar dados inflamáveis. Isso aqui é uma linguagem da guerra. O fogo queima, o fogo destrói, o fogo impede a gente de agir. Meus irmãos, não são poucas vezes que o diabo lança esses dardos inflamados no nosso coração, na nossa mente. Mentiras, pensamentos blasfemos, sentimentos de vingança, as dúvidas, será que é isso mesmo? Será que essa coisa de pastor na igreja, Bíblia, será que é assim mesmo? Desejos de pecar, meus irmãos, longe de ser apenas o desejo da nossa carne, são dardos inflamados do maligno. E aí o apóstolo Paulo diz, nós precisamos embraçar sempre o escudo da fé. A linguagem aqui desse soldado é que esse escudo da fé protegia do pescoço até o seu tronco da frente, para proteger dos órgãos vitais, para não ser atingido. Se fosse hoje numa linguagem militar, um colete à prova de bala. Precisa disso, porque são dardos poderosíssimos, e aqui é no campo invisível, meus irmãos. Então nós precisamos nos embraçar sempre o escudo da fé. Vocês sabem o que é fé? Fé é dom de Deus. Ele já disse aqui, não vem de nós. É obra que o Senhor Deus dá. Apenas o apóstolo Paulo está dizendo, você toma esse escudo. Toma posse, aqui uma boa posse para você tomar, para a sua vida ser uma vida próspera aqui nesse mundo. E o versículo 17, meus irmãos, vai falar, e aí aqui ele já vai entrar para a finalização deste equipamento. Tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação. Prestar atenção? Capacete, porque há ataques do inimigo na nossa mente, é para perturbar, é para tirar você do foco, é para você pensar em coisas que não edificam. Não foi isso que ele fez com Eva, lá no jardim do Éden? Peraí, como é que você entende isso daí, Eva? Qual é o seu entendimento deste mandamento? Não é assim não. Existe uma outra maneira de você entender o mandamento de Deus. E aí então ele atinge aquilo que é de mais peculiar do ser humano, a mente. Se a cabeça não pensa direito, meus irmãos, já diz o ditado aí fora, o que é que tudo padece. Então, a recomendação bíblica ou a ordem é, vocês coloquem este capacete da salvação. E você faz isso, diz aí o versículo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Prestar atenção? A salvação é a figura de um capacete, que tem uma espada do Espírito, que é a palavra de Deus, meus irmãos. A espada aqui é a arma de ataque. Até então ele pediu para você se armar para defender. Só que agora ele disse, você não pode ficar só na defesa, você é chamado para ir para o ataque, e você não pode ir sem um equipamento correto. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não sei se vocês estão entendendo o que está sendo dito aqui. É pela pregação da palavra, meus irmãos, que nós saqueamos o reino das trevas, a casa do valente. É assim que nós, então, avançamos nesta batalha reída para vencer o inimigo que é contra nós. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse aos Romanos? Romanos capítulo 10, versículo 17. Como é que a fé vem, meus irmãos?
E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu sei que nós podemos anunciar o evangelho cantando, eu sei que nós podemos anunciar o evangelho fazendo encenação, mas a recomendação bíblica para você ir para o ataque é pregação da palavra e pregação pela palavra de Cristo. Então aqui está uma recomendação para a igreja: vocês precisam conhecer a palavra de Deus, porque essa é a espada. A pior coisa que tem é um crente que não sabe responder perguntas bíblicas, que não consegue gravar um versículo no dia. Alguém já disse aí, fez a crítica, e eu estou quase acreditando nisso, que a nossa geração está caminhando para um tempo em que vai ser difícil você passar perto de um crente e pedir ele para citar o Salmo 23, versículo 1. Ele não vai saber o que está escrito lá. E aí então você será uma presa fácil para esse inimigo que te ataca. Ou então você vai ficar só na defesa, só se defendendo, você nunca avança. Então nós precisamos, meus irmãos, meditar, não somente conhecer, mas meditar e propagar esta verdade. Por isso que o diabo faz com que você desanime de participar de estudo bíblico, de escola dominical. Para quê? Para que isso? Vai só no culto, lá 40 minutos no máximo. Tem igreja que é até menos, tem igreja que nem prega, é só canta, e é outras coisas, porque a pregação já não tem mais valor, isso é um prato cheio para Satanás. O diabo quer mesmo que a igreja esteja cheia só de outras coisas e não da pregação do evangelho. E dá uma olhadinha hoje, meus irmãos, na nossa sociedade, quais são as igrejas que mais crescem, que estão mais lotadas? É aquele pastor palhação que está no púlpito contando piada para o povo rir. Mas pregação da palavra de Deus? Quem é que está por detrás de tudo isso, meus irmãos? Então vocês tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você quer reconhecer uma igreja bíblica, ou uma igreja de Deus verdadeira? Participa do culto desta igreja e veja o valor que o pastor dá para a pregação. Qual é o tempo? Eu não estou dizendo que num culto o mais importante é a pregação. O que eu estou dizendo é que num culto de adoração ao Senhor, você tem que ouvir da pregação da palavra. E a palavra de Cristo, não é a palavra do pregador. Eu não prego sobre a palavra, eu prego a palavra. Por isso que eu sou um adepto da exposição do texto bíblico, porque é para ver e ouvir o que o texto quer dizer. Prestaram atenção aqui, meus irmãos? E agora o apóstolo Paulo vai mostrar que nós devemos nos abastecer, ter energia para lutar nesta guerra. Porque pode ser que a gente canse, pode ser que a gente fique exausto. E qual é o abastecimento para continuar perseverando nesta luta? Versículo 18, olha aí comigo. Verso 18 de Efésios 6. Muito bem. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, prestem atenção aqui neste versículo. O que o apóstolo Paulo nos diz que a vida de oração da igreja é a energia que capacita cada um de nós a usar a arma de Deus, ou a armadura de Deus. Não podemos lutar nesta guerra com as nossas próprias forças, não podemos lutar nesta guerra com o nosso próprio poder, não temos, meus irmãos, somos fracos. E tem uma frase do reverendo Augusto Nicodemos aí na internet, que eu acho interessante, ele respondendo sobre a vida de oração. Por que ele ora? Ele diz que a oração é para os fracos, e por isso que ele ora. E é assim mesmo, meus irmãos, nós precisamos de vida de oração. Eu não estou falando de reunião de oração local, isto é importante, precisamos nos reunir para orarmos juntos, mas é vida contínua de oração. Mas eu lamento dizer que uma das estratégias, ou outras estratégias de Satanás, é fazer com que sejamos muito ocupados para não orar. Lembra no sermão passado? Na verdade, ele não é que ele não quer que você ore, ele só não quer que você ore naquele momento. Ore depois, ore depois, ore depois, e esse depois nunca chega. Olha aqui o que o apóstolo Paulo, como que você quer ser abastecido para enfrentar esta luta?
Meus irmãos, é o que está escrito aqui, versículo 18, com toda oração e súplica. A palavra súplica aqui no grego, meus irmãos, é o clamor do desesperado, é aquele momento quando você sabe que você está cercado, está sendo, está perdendo as forças e você dá um grito de socorro. É isso que significa a palavra súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Vocês devem lembrar que o Espírito Santo é aquele que nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos nem orar como convém. E o Espírito Santo faz isso, meus irmãos, com gemidos inexprimíveis. Que coisa maravilhosa sabermos disso, meus irmãos. Estamos num campo de batalha e não estamos sozinhos. Temos alguém que é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós, meus irmãos? Então, orar em todo o tempo. Devemos estar em constante comunhão com o Senhor Deus. Você pode orar ao deitar, orar ao levantar, orar sem cessar. Ore. Não existe uma regra de oração. Se é com o olho aberto, se é com o olho fechado, se é sentado, se é em pé, se é ajoelhado, se é você e Deus, mas nunca perca de vista essa comunhão em oração com o Senhor Deus. Em todo o tempo você pode clamar o Senhor. E para encerrar, temos aí, a partir do versículo 19 e 20, meus irmãos, vocês viram aí que nós devemos orar uns pelos outros. Olha o versículo 19 e 20, diz assim: e também por mim. Que humildade! Paulo, você também precisa de oração? Sim, também sou fraco, tão fraco sou, mas forte tu és, como cantamos aqui. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Meus irmãos, o apóstolo Paulo pede oração. Vocês perceberam aqui? Ele poderia aproveitar a oportunidade. Eu já disse para vocês que esta carta é uma carta da prisão. O apóstolo Paulo está preso em Roma, na sua primeira prisão. Ele poderia dizer assim: meus irmãos, me ajudem em oração para que eu seja liberto aqui desta cadeia, porque eu tenho uma missão de pregar o Evangelho, eu quero sair ainda pelo mundo. Ore por mim, porque Deus é poderoso para quebrar as cadeias, porque Deus já fez isso uma vez, quando Paulo estava lá com Silas naquela prisão na cidade de Filipe. Mas aqui não, aqui ele diz assim: vocês orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, porque a minha missão é esta, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Mistério do Evangelho, meu irmão, porque o Evangelho tem que ser pregado para aqueles que ainda não ouviram. Uma coisa é fácil eu pregar para gente que já é crente, que aceita, que concorda com tudo que eu estou dizendo. Outra coisa é pregar para aqueles que estão nas trevas, que não têm a luz de Cristo, o Evangelho da paz, da salvação. É para esses que o Evangelho tem que ser pregado. Versículo 20. Este Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Embaixador em cadeias. Sabe como Paulo via aquela prisão dele? Uma embaixada. Eu estou aqui preso, eu não sou nem cidadão israelense e nem romano, ainda que ele tenha dupla cidadania, mas eu sou cidadão de uma outra nação, eu sou de uma outra estirpe. Eu estou aqui representando um reino espiritual, então eu preciso também da oração. Vocês devem orar uns pelos outros, mas orem também por mim. A liderança precisa tanto quanto de oração quanto a igreja. O pastor precisa de oração. Às vezes o pastor é chamado para orar por tantas pessoas, e é dever dele orar mesmo. Mas às vezes vocês não sabem a luta que a liderança passa, e o quanto a liderança precisa de oração, porque não somos fortes, somos fracos. Por isso que Paulo pede oração, mas ele não pede oração para ser liberto da prisão, mas para tornar-se mais eficaz na proclamação do Evangelho. Que ousadia, hein? E aí, por último, eu vou aqui para o encorajamento que ele dá. Já deu vários, mas aqui Paulo termina com maestria. Olha aí o versículo de número 21 e 22. Aqui ele mostrando que nós não estamos sozinhos. Ele diz assim: e para que saibais também a meu respeito,
e o que faço. De tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Porque a igreja poderia estar sem entender por que o nosso pastor tão amado, o apóstolo Paulo, está preso. Jesus não está com ele? Ele não tem abençoado tantas pessoas? Por que ele está preso? O que está acontecendo? E aí Paulo, fica tranquilo, porque está tudo dentro do propósito do Senhor Deus. Eu estou mandando aí os servos do Senhor, e eles vão explicar para vocês, e eles vão consolar o coração de vocês. E o versículo 23 e 24. Mesmo em guerra espiritual, meus irmãos, aqui neste mundo, somos um povo abençoado. Depois que ele disse tudo isso, ele diz assim no finalzinho: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele fechou. Tudo que você precisa é disso, é desse que tem paz e que abençoa com graça. É graça e paz. A graça que dela procede a paz, nunca é o contrário, meus irmãos. Então que esta graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavra, meus irmãos, que carta extraordinária. Ele encerra aqui esta carta, e eu também encerro aqui o sermão com algumas aplicações, que talvez eu já tirei aqui. Eu sei, meus irmãos, que nós vivemos num mundo mau mesmo, e há dias piores, nós falamos isso daqui, enfrentamos tantos ataques do inimigo. Eu poderia aqui falar do alto índice do vício da pornografia que está crescendo no meio da igreja evangélica, igreja cristã. Não são poucos que clamam e precisam de ajuda porque estão presos nisso. Meus irmãos, o vício é como uma teia de aranha que cai lá e você fica preso e não consegue sair sozinho com as suas próprias forças. Quanto mais você tenta sair, mais você fica preso. É igual uma camisa de força, te prendeu. Se você tentar sair da camisa de força, quanto mais você tenta sair, mais ela te aperta, e aí você vai ficando desesperado. Mas eu quero dizer para você, que talvez está me ouvindo e possa estar neste drama, há um escape para você. Se revestir de toda a armadura de Deus e se vestir com este equipamento. Eu sei que a ajuda humana é necessário, os meios estão aí. Eu falei aqui do vício das drogas. Esta igreja tem um trabalho muito brilhante apoiando clínicas que socorrem viciados. É um drama, meus irmãos, ir lá, ajudar, orar, conversar e depois ver a pessoa novamente dar uma recaída. E sofre aqui o último estágio dela fica pior do que o primeiro. Mas com tudo isso, meus irmãos, nós temos a confiança que nós temos um Deus que pode trazer graça e paz para a pessoa ser totalmente liberta no sentido de que ela terá agora as condições para enfrentar esses desejos ou esse banquete que Satanás fica oferecendo. Então talvez uma recomendação aqui é: foge dessas coisas. Não enfrenta, porque não há como resistir. Meus irmãos, o diabo é um ser que a Bíblia diz para nós enfrentarmos ele, resistir e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4 deixa isso bem claro. Mas os desejos da nossa carne, a Bíblia diz: foge, não enfrenta, porque você é fraco, você vai cair. Você conhece o crente assim? Que caiu, é crente de verdade. Se arrependeu porque o Espírito Santo é que convence, e ele com lágrimas chorou e disse: Senhor, me perdoa, eu nunca mais vou fazer isso. Conhece crente sincero assim? Não demora muito, está lá ele fazendo a mesma coisa. O que é isso, meus irmãos? Onde buscar socorro nessa hora? Mas eu quero dizer para você, ainda que você sinceramente orou pedindo perdão e caiu de novo, não desista, levanta e continua de novo, porque há perdão suficiente para você. Não desista, até você encontrar o escape para suportar tudo isso, porque a luta é muito grande, meus irmãos.
Essa é a vida do crente. Por isso é que nós não gostamos de perder tempo no culto, com entretenimento, com marketing, com aquilo para alegrar a galera, para atrair gente, para poder ter uma denominação famosa. O nosso temor aqui é pregar a santa palavra do Senhor, porque o que está em jogo é a nossa vida espiritual. O que importa? Você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Que Deus em Cristo, meus irmãos, em Cristo Jesus, derrame sobre nós esta força que vem do alto, não a força que vem de dentro de você. Você não é campeão e vencedor com essa força que vem de dentro de você. Fortalecei-vos na força que vem do alto, poder de Deus. Que seja esse poder sobre a sua vida e a sua família. Vamos orar nesse momento, meus irmãos, mais uma vez. Ó Deus, é tão sério saber dessas verdades que acabamos de ler aqui, Senhor. Verdades que vai culminar em uma única, exclusiva, soberana e absoluta verdade, que é o Senhor Jesus. Ó Deus, ajuda-nos a estarmos crucificados com Cristo, para não vivermos para nós mesmos, mas Cristo em nós, a esperança da glória. No nome de quem assim oramos. Amém.